Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023, Série A, 13ª rodada, chegou ao final nesta segunda-feira, dia 1º de julho de 2024, com o clássico paulista Palmeiras e Corinthians, aonde o Verdão levou a melhor e venceu por 2-0, teve um jogador expulso, mas diante do que foi o jogo, apesar de o Corinthians ser muito esforçado, não passou disso. Uma pena porque o Corinthians tem alguns garotos ali que têm qualidade, mas podem estar sendo queimados pelo momento horroroso que passa o Corinthians dentro e fora de campo. Diferentemente do Palmeiras, né? Diferentemente do Palmeiras, que tem ali o Estevão, né? Que está deitado numa cama tranquila, né? Para poder jogar bola. Será que se o Estevão tivesse no Corinthians, ele ia conseguir desempenhar? Ele ia conseguir performar? A gente não sabe. É igual os jogadores que estão no Corinthians, tem jogadores de qualidade lá, alguns jogadores de qualidade, mas que está numa cama de espinho. E aí fica difícil, uma pressão muito grande. Fica realmente muito complicado o garoto desenvolver, né? Mas aconteceu isso nessa segunda-feira e o Palmeiras, que obviamente ninguém poderia imaginar, o Palmeiras não brigando pelo título, né? E o Palmeiras está lá brigando pelo título juntamente com o Flamengo, que está brigando pelo título, o Flamengo desfalcado, o Palmeiras também com alguns desfalques, estão os dois lá na ponta da tabela lutando pelo título. E aqui eu já vou dar o meu ponto de vista rápido antes de fazer o resumo. Os outros times do Campeonato Brasileiro que têm a pretensão de lutar pelo título não podem deixar a dupla Flamengo e Palmeiras abrir. Porque se a dupla Flamengo e Palmeiras abrir, dificilmente vão ser pegos. Por quê? Primeiro, porque os dois têm bons times e têm bons elencos. E nesse momento de Copa América, aonde estão desfalcados, principalmente o Flamengo, que está mais desfalcado que o Palmeiras, e está conseguindo manter a ponta da tabela, a hora que voltar todo mundo, a tendência é que as coisas continuem do mesmo jeito. Qual do mesmo jeito? Os dois na ponta da tabela. E se abrir, vai ficar difícil de pegar. Vamos dar um exemplo. Botafogo ano passado formou um bom time, mas faltou elenco. E aí deu no que deu. Nós temos, nesta edição do Campeonato Brasileiro, bons times, mas que ainda não têm bons elencos para um campeonato longo igual é o Campeonato Brasileiro. E aí você vê um Palmeiras desfalcado que consegue encontrar mecanismos, né, para continuar no topo da tabela. O Flamengo, que perdeu 5 jogadores para a seleção, mais 3 contundidos que não podem jogar, 8 jogadores, e continua no topo da tabela. Bom, é só parar para pensar um pouquinho e tirar o clubismo e achar que eu estou falando de soberba sobre Flamengo e Palmeiras, que você vai entender. Bom, se eles incompletos estão no topo da tabela, completo, a tendência é se manter lá. Se deixar abrir, a probabilidade desses dois times saírem ali do topo da tabela fica menor. Eles podem ter quedas de rendimento, a dupla Flamengo e Palmeiras, óbvio que vão ter queda de rendimento como qualquer um. Porém, você tendo um elenco que dá para você rodar e substituir as peças, fica mais difícil. Então, é só uma ligação de alerta para todos os outros clubes que querem brigar pelo título. Não deixem a dupla Flamengo-Palmeiras abrir, porque senão o campeonato vai ficar entre os dois. Então, vamos lá fazer o nosso resumo do que foi a rodada, com
os resultados, a classificação, as decepções e os destaques, beleza? Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo da descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera, para a gente rapidamente falar sobre essa 13ª rodada. Bom, tivemos cadê? Aqui. Iniciando a rodada, o clássico Vasco da Gama e Botafogo. Terminou 1-1. Pelo que foi o jogo, né, tem um vídeo aqui no canal falando sobre o jogo, não foi um placar fora do normal, mas foi um jogo muito abaixo, né, do que se imaginava. O Botafogo muito desfalcado, não desfalcado por convocações, por cartões amarelos, contusões, e aí, num jogo que foi em São Januário, a mando de campo do Vasco, mas nitidamente o time do Botafogo é superior, mas é o que eu falei agora na introdução. Não pode deixar a dupla Flamengo e Palmeiras abrir. O Botafogo tem um bom time? Sim. Mas nesses momentos que o Botafogo não tem uma probabilidade de pontuar mais do que o Flamengo, principalmente, que está muito mais desfalcado, não está conseguindo. E aí, pode a dupla Palmeiras e o Flamengo, quando tiver todo mundo, abrir. É disso que eu estou falando. Tá? Isso quer dizer que o Botafogo não pode ser campeão? Não. Né? Não é isso que eu estou falando. Mas pode ser que tenha que fazer mais força, principalmente no segundo turno. Não pode deixar a dupla B. Não puxa-saquismo ao Flamengo e Palmeiras. É o óbvio. É só você pegar de 2018 para cá quem é que ganhou mais títulos. Flamengo e Palmeiras. É simplesmente um fato. Apesar que vai ter gente que não vai aceitar. Foda-se. Cuiabá, então placar para mim, normal, justo. 1-1. Cuiabá 1, Bragantino 1. Cuiabá, muito competitivo. Começou muito mal, mas é um time bem competitivo, que vai dar trabalho para todo mundo. E acabou empatando em casa com o Bragantino, que é um time melhor. Né? O Bragantino é outro que, se tem pretensões de título, mas sinceramente eu não acredito muito em título para o Bragantino. Para mim, um título para o Bragantino é Libertadores. Tá? É Libertadores. Mas não pode deixar a galera que está na frente descolar. Tem que manter ali no bolo. E o Cuiabá, a briga do Cuiabá, não é por título, mas é ali para uma Sul-Americana. Quem sabe a galera dando uma derrapada, uma pré-Libertadores. Mas vejo o Cuiabá por Sul-Americana. Então, empate de 1-1 diante do que são os times. E o Cuiabá melhorando bastante, né, que começou muito mal. Também não achei o empate injusto. Atlético Mineiro 1, Atlético Goianiense também 1. Cara, isso vale para o Atlético Mineiro também. O que eu falei de Palmeiras e Flamengo vale para o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro pensa em título, irmão, não pode empatar em casa com o Atlético Goianiense, que está na parte de baixo da tabela. Apesar de ser um time bem competitivo, o Atlético Goianiense, eu sempre falo isso, mas não pode empatar, porque aí você deixa a galera que está em cima abrir. E aí, para depois você tirar esses pontos da dupla Flamengo e Palmeiras, fica muito complicado. Muito complicado. Vai ter que ir pro confronto direto. Cara, é complicado.
Eu acho que o Atlético Mineiro já teve um confronto direto com o Palmeiras, agora só falta um. E eu acho que o Atlético Mineiro vai jogar justamente contra o Flamengo. É contra o Flamengo? Eu acho que é. Que é contra o Flamengo. Esse confronto direto. É uma chance de tirar a diferença que tem. Mas tem que ganhar. Pô, empata em casa com o Atlético Goianiense, depois não pode reclamar, né? O Atlético Mineiro tem desfalques, tem, mas o Flamengo tem muito mais. Então ninguém pode falar de desfalque. Então o empate de 1-1, na minha opinião, foi muito bom para o Atlético Goianiense, que jogou contra, a princípio, um postulante a título, que é o Atlético Mineiro. Grêmio 1, Fluminense 0. Merecido, o Grêmio jogou, foi melhor. Os dois times, dois últimos colocados, quando iniciou a rodada, os dois últimos colocados. O Fluminense não ganha de ninguém, né? As expectativas, perspectivas, na minha opinião, do Grêmio são melhores do que do Fluminense. O Fluminense, pelo que eu li, né, contratou o treinador Mano Menezes, que é o oposto. É o oposto do Diniz, completamente oposto do Diniz, né? Um novo formato. Os jogadores vão ter que se adaptar ao Mano Menezes, mas aí eu não vejo nenhuma dificuldade. Dificuldade é você se adaptar ao Diniz. Isso é difícil. Você leva um tempo. Se adaptar ao Mano Menezes, não. Porque é muito mais fácil você defender do que atacar. E o Mano Menezes é um treinador, a princípio, de linha defensiva, né? Que ele vai armar a defesa, vai fechar a casinha. O problema é que os zagueiros do Fluminense são ruins. Os zagueiros são ruins, né? Mas o Mano Menezes vai jogar ali por uma bola. Aquele Fluminense do Diniz, esquece. Aquele Fluminense que tinha posse de bola em todos os jogos, esquece. Isso vai mudar. Mais ou menos o que aconteceu com o Flamengo. A torcida do Flamengo já está acostumando que o negócio da posse de bola, hoje com o Tite, não faz muita diferença. A torcida reclama um pouco, mas não faz muita diferença. É o estilo do cara. É mais ou menos o do Mano Menezes. A posse de bola não vai ser tão importante para o Fluminense a partir de agora. Só que o Fluminense tem uma necessidade enorme de pontos. Tá? Então, o Mano Menezes vai ter que chegar, independente de jogar bem ou mal, fazer pontos, somar pontos. O Fluminense não soma. E hoje a situação do Fluminense realmente é desesperadora. A situação é desesperadora. Se o Fluminense não começar a ganhar, cara, vai ter que acontecer um milagre no segundo turno. E lembrando, primeiro turno termina daqui a 6 rodadas. Já vamos para a 14ª. Então, a 14ª, 5ª, 16ª, 17ª, 18ª e 19ª. 6 rodadas. Acabou o primeiro turno. Se não começar a fazer ponto agora, irmão, pode começar a arrumar a mala, começar a fazer uma previsão que vai jogar a Série B. A não ser que aconteça um milagre. Então, cara, o resultado de 1-0 do Grêmio foi justo. São Paulo 3, Bahia 1. Também o resultado da vitória do Tricolor Paulista, para mim, também foi justa. O Tricolor Paulista conseguiu anular, principalmente no primeiro tempo. O Bahia conseguiu anular. O Bahia não conseguiu chutar gol no primeiro tempo. Tocou a bola, mas não conseguia chutar. O São Paulo fez uma grande barreira na frente da área, mas não deixou de atacar, marcou em cima, dificultou. O Bahia ficou com a posse de bola. Ou seja, o São Paulo, principalmente no primeiro tempo, fez tudo que o Bahia não gosta que faça. Marcar alto, dificultar a saída de bola, ter posse de bola. Ou seja, o São Paulo fez por onde a vitória. E aí, na minha opinião, num campeonato tão equilibrado assim, vi um placar normal. Bahia e São Paulo são dois times que pretendem brigar pelo título. É isso aí. O Bahia não está desfalcado. O Bahia perdeu, acho que, um jogador para a Copa América. São Paulo, acho que perdeu 2, se não estiver enganado. Não pode reclamar de desfalque. E tem outro detalhe. Eu não sei se São Paulo e Bahia estão entre os 10 times que queriam a paralisação na Copa América. O Bahia, por exemplo, em fevereiro,
né, em fevereiro, né, quando foi feito um abaixo-assinado pelos clubes, o Bahia não estava nesse pedido de paralisação da Copa América. Não sei se entrou depois, mas no início o Bahia não se posicionou. Bom, se o Bahia era contra a paralisação, achando que ia levar vantagem, porque os outros times iam perder jogadores, parece que a estratégia, por enquanto, não está funcionando. Ainda está faltando aí muitos jogos, né, na Copa América aí para os jogadores voltarem. Quem sabe até o final da Copa América a estratégia dê certo. Por enquanto, não está dando certo. Então, para mim, um placar justo de São Paulo e Bahia. Fortaleza 2, Juventude 1. Fortaleza subindo na tabela. Não vejo Fortaleza brigando pelo título, mas sim por Libertadores. O Fortaleza tem altos e baixos durante o ano, mas a gente sabe que quando o Fortaleza está em baixa, você sabe que daqui a pouco volta a ganhar, volta a jogar bem, porque o Vojvoda consegue fazer isso. Então, vitória do Fortaleza, um jogo difícil, complicado, contra o Juventude, que é um time bem armado, bem trabalhado, do reclamão Roger, que tem que parar de reclamar um pouco, ver alguns defeitos que ele comete, alguns erros que ele comete, porque também só coloca a culpa nos outros, né? Ele nunca está errado. Parece até o Diniz. A grande vitória do Fortaleza, 2-1. Para mim, justa. Vitória 0, Atlético Paranaense 1. Para mim, um placar injusto. Para mim, um placar completamente injusto. O Vitória não jogou para perder. Não jogou para perder. O Atlético Paranaense não fez um grande jogo. O jogo não foi muito bom. O primeiro tempo, um jogo bem abaixo, bem fraco. No segundo tempo, o Vitória, para mim, foi superior ao Atlético Paranaense, mas quem fez o gol foi o Atlético Paranaense e saiu com a vitória. Mas achei, na minha opinião, um placar injusto. O Vitória não jogou para perder, mas o que vale é bola na rede. E aí? O Atlético Paranaense ganhou. Falar que foi injusto pode ser um pouco cruel com o Furacão. O Furacão precisa de pontos. Mas achei cruel com o Vitória. O Vitória não merecia perder. É isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que o Atlético Paranaense não merecia ganhar. O que eu estou dizendo é que o Vitória não merecia perder. Tá? Pelo que foi o jogo. Tivemos Flamengo desfalcado pra cacete. 2, Cruzeiro 1. Né? O Flamengo vem causando raiva nos adversários. O Flamengo vem causando raiva nos adversários. Porque os adversários todos imaginavam, bom, o Flamengo nesse período vai cair, vai ter uma queda, vai sair do G4, vai sair do G6, vai ficar muito para baixo, de repente sai até da luta pelo título, porque vai ter que correr muito atrás quando acabar a Copa América. Bom, a galera tá queimando a língua. Principalmente aqueles 9, 10 times que não queriam que parasse na Copa América. Porque teve. De 9 a 10 times não queriam que parasse na Copa América. Bom, esses times devem estar mordendo as costas. Né? Esses times devem estar mordendo as costas, principalmente porque a Copa América já está indo para as oitavas de final, quase. Falta aí alguns jogos, né? Para definir as oitavas de final. E aí, o Flamengo é o líder do campeonato. Então, esses times devem estar mordendo as costas. Porque o Flamengo, mesmo muito desfalcado, está conseguindo se manter no topo, principalmente entre os 4 primeiros. Que é esse o objetivo do Flamengo. O objetivo nesse período da Copa América do Flamengo não é ser o líder. É ficar entre os 4 primeiros. O objetivo do Flamengo é não deixar o líder se distanciar. O Flamengo está conseguindo. Então, o Flamengo está suprindo o que se imaginava. E o Cruzeiro é um time muito bem armado, foi um jogo muito complicado para os dois lados, onde tiveram momentos de alternância ali, de domínio de jogo. Se o jogo desse empate também não seria justo, mas foi um bom jogo. Não foi aquele jogo que um time jogou mal, o outro jogou bem, e o que jogou mal ganhou. Não, os dois fizeram uma boa partida, mas aí na bola parada o Flamengo levou vantagem. O Cruzeiro deu mole, né, na bola parada, o Flamengo levou vantagem com o Fabrício Bruno. Então, cara, um placar justo e muito importante para um jogo muito difícil, que o Flamengo teve contra o Cruzeiro, que a tendência, né, no segundo turno, né, está mais forte, né, depois dessa janela e tentar brigar pelo título.
E aí já teve um confronto direto. O Flamengo abre mais 3 pontos em relação ao Cruzeiro. Vai ter o jogo de volta, com o Cruzeiro provavelmente mais forte, mas aí o Flamengo também completo, né? E talvez também com algumas contratações. Mas um jogo muito bom de se ver, que aí o Flamengo venceu justo. Tivemos Criciúma 1, Internacional 1. Internacional teve a situação do Rio Grande do Sul, mas conseguiu se sair bem. E agora essas derrapadas do Internacional, a meu ver, não tem nada a ver com a tragédia. Já é do time, né? A situação do time. E empate, para quem pretende brigar pelo título, mesmo fora de casa contra o Criciúma, um time bem competitivo, são 2 pontos que fica complicado, né? Nessa briga pelo título que vê, como eu falei, Flamengo e Palmeiras abrindo. O Internacional tem 2 jogos a menos. Tem 2 jogos a menos. Mas aí, esses 2 jogos a menos é para ultrapassar, não é para chegar. Esses 2 jogos eram para ultrapassar. Bom, o Internacional continua na briga, mas esse 1 ponto. Magalhães é fora de casa. Tudo bem, mas a gente está falando do Criciúma, que tem um time competitivo, mas não vai brigar pelo título. As pretensões do Criciúma é outra. Então, o Internacional não foi um bom resultado para o Criciúma assim. E, como eu falei no início do vídeo, 2-0 Corinthians, a gente já comentou sobre isso. Então vamos lá agora para classificação de como ficou. Antes, vou pegar aqui qual foi a decepção da rodada em relação a resultados. Decepção da rodada. Cara, não vejo decepção em relação a jogos. Em relação a jogos, eu não vejo decepção. Quer dizer, tem. A decepção, para mim, o Atlético Mineiro ter empatado em casa. Dos resultados, a decepção, para mim, é o empate do Atlético Mineiro com o Atlético Goianiense. Então, o Atlético Mineiro, para mim, 2 resultados é a decepção. E o destaque. Cara, vamos ser sinceros, nenhum visitante venceu na rodada. Nenhum visitante venceu na rodada. O mano de campo foi... não teve o Atlético Paranaense, desculpa. Apenas o Atlético Paranaense visitante venceu na rodada. Apenas o Atlético Paranaense visitante venceu na rodada. Então, a gente coloca aí o visitante Atlético Paranaense como destaque por ter sido o único a ter vencido fora de casa. Agora vamos para a classificação. Ao término da rodada, o Flamengo, 26 pontos, é o líder do campeonato. O Palmeiras é o segundo colocado com 26. O terceiro colocado é o Botafogo com 24. O quarto colocado é o Bahia também com 24. Os 4 com 13 jogos. O Atlético Paranaense é o quinto colocado com 22, também com 13 jogos. E o São Paulo é o sexto colocado com 21, também com 13 jogos. Ou seja, os 6 primeiros já têm os 13 jogos. Aí você tem o Fortaleza aí tem o Cruzeiro, desculpa. O Cruzeiro na 7ª colocação com 20 pontos e um jogo a menos. O 8º é o Fortaleza com 20 pontos também e um jogo a menos. O Bragantino é o 9º com 19, com 13 jogos. O Internacional é o 10º com 18 pontos e 2 jogos a menos. O Atlético Mineiro é o 11º com 18 pontos e um jogo a menos. O Juventude é o 12º com 16 pontos e um jogo a menos. O Criciúma é o 13º com 13 pontos e 2 jogos a menos. O Cuiabá é o 14º com 13 pontos e 13 jogos. O Vasco é o 15º com 12 pontos em 13 jogos. O Vitória é o 15º, desculpa. O Vitória é o 15º com 12 pontos e 13 jogos. O Vasco é o 16º, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 11 pontos e também com 13 jogos. Na zona de rebaixamento, nós temos o Atlético Goianiense com 11 pontos em 13 jogos. O Grêmio com 10 pontos em 11 jogos, tem 2 jogos a menos. O Corinthians, o 19º. Agora o Corinthians é o penúltimo colocado, era o Grêmio, agora é o Corinthians, com 9 pontos em 13 jogos. E o Fluminense continua na lanterna, com 6 pontos em 13 jogos. Lembrando que o Fluminense, para sair da lanterna, não basta uma vitória, porque o Vasco tem 11 pontos. A situação do Fluminense
é desesperadora. O Corinthians não. O Corinthians, com uma vitória, dependendo dos resultados, pode sair da zona de rebaixamento. O Fluminense não. A situação do Fluminense é desesperadora. É de queda para a Série B, sim. Real. Então eu pego o destaque da rodada. Cara, eu pego o destaque da rodada. Poderia estar colocando Palmeiras e Flamengo, que estão lá em cima. Mas eu vou colocar o destaque da rodada para mim. O Fortaleza. O Fortaleza que encostou na parte de cima da tabela, entrou na briga pela Libertadores. Então eu coloco o destaque da rodada, o Fortaleza, que chegou ali, está na 8ª colocação, né? Mas está pela Libertadores a 1 ponto. Então eu coloco Fortaleza. E a decepção, o Atlético Mineiro. Para mim, a decepção da rodada em relação à classificação do Atlético Mineiro. E, consequentemente, o Atlético Mineiro foi a decepção dos jogos, que empatou em casa, e a decepção da classificação. Pode colocar o Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense a gente já esperava ali naquele bolo. E o Fortaleza que estava faltando encostar. E agora o Fortaleza encostou, então eu coloco como destaque o Fortaleza. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!